Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Igreja Identidade de Cristo. E é um prazer enorme estarmos juntos com vocês aqui pelo nosso canal do YouTube e também pela nossa rede social. Que a graça e o poder do Espírito Santo ilumine a vida de todos vocês. Eu quero muito que este seja o melhor programa da sua vida, o melhor momento da sua vida, que você possa sair daqui quando terminar o programa, você for fazer outras coisas, que você realmente saia dizendo: olha, hoje Deus me visitou. Aliás, Deus já está lhe visitando agora mesmo, tendo o fato de você estar nos assistindo, de você estar nos acompanhando. Só o fato de você estar conosco agora já garante a presença de Deus, já significa que Deus já está nos abençoando, já está nos visitando. Todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos eu faço aqui este momento, e eu chamo de momento de culto online. Diferente do culto online, que às vezes algumas igrejas fazem ao vivo, eu gosto de sentar, é como se eu estivesse sentando aí na sua casa com você, ou como se você estivesse sentado aqui no banco da igreja, na cadeira da igreja, com um diferencial. Você e eu, nós conversando sobre a fé, conversando sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a graça de Deus e a sua presença sobre nós. E aí, eu quero que você aproveite o máximo desses nossos minutos. É 15 minutinhos no máximo e nós vamos ficar juntos aqui. Agora, preste bem atenção. Eu gostaria que você, se possível, depois compartilhasse com outras pessoas. Quando terminar o nosso programa aqui, a nossa mensagem, antes de você sair, deixa um joinha na mensagem, que falaram que o YouTube, quando você faz isso, ele acaba convidando outras pessoas, acaba entendendo que o conteúdo é importante, porque você disse que gostou, o joia é como dizer que gostou, gostei do programa, e aí você acaba fazendo com que ele entregue para mais pessoas. Tem lá a inteligência dele no canal e essas coisas fazem parte. Então, peço que você, depois, antes de sair, registre aí a sua participação, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a mãe de Moisés. Vamos falar dela. A mãe de Moisés foi uma pessoa de muita coragem, de muita determinação. Essa senhora que aparece no livro de Êxodo, capítulo de número 2, eu gostaria que você pegasse aí, capítulo 2, ela teve um filho em um momento muito difícil, porque o decreto do rei naquele tempo dizia o seguinte: o rei do Egito havia feito um decreto dizendo o seguinte, dizendo assim, que toda criança, o rei do Egito falou às parteiras, ou como se fosse hoje uma ordem nas maternidades, o rei falou às parteiras dizendo que toda vez que nascesse homem, sexo masculino, que era para ser morto, tá? Então, principalmente das mulheres hebreias, só das mulheres hebreias, que eram os filhos de Israel no Egito, tá? Olha só, vou ler um pouquinho aqui para você entender. Assim está escrito, ó. Eles eram afligidos lá no Egito, né? Então, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, do qual o nome de uma era Cifra e o nome da outra era Puá. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira, as mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for menino,
Se for filho, a vez de matá-lo. Mas se for filha, ela deverá viver. Tá bom? Um decreto do rei para as parteiras, para essas duas parteiras principalmente. Só que, diz o texto, as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. As parteiras temiam a Deus. Eu tenho falado uma coisa muito interessante, falar até aqui no YouTube, que a coisa mais importante na vida da sociedade brasileira não é você fazer uma massa decidir alguma coisa, não. O que nós precisamos fazer é que cada pessoa tema a Deus, cada pessoa respeite a Deus, cada pessoa ame a Deus. Eu, como pastor e como professor de uma classe espiritual que Deus tem colocado em minhas mãos, eu tenho o dever de fazer com que cada pessoa tema e respeite a Deus. Porque se você temer e respeitar a Deus, ainda que venha um decreto como esse aqui, que o rei disse, vocês devem matar todos os meninos quando nascerem, por causa do temor a Deus, você não vai fazer. Se você teme a Deus, por mais que você perceba, por mais que você presencie, por mais que você veja que todas as pessoas estão fazendo coisas erradas, mas porque você teme a Deus, você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Oh, que Brasil maravilhoso nós teríamos se as pessoas que dizem ser de Deus temessem mais a Deus. Porque tem gente que diz, eu sou de Deus, mas quando ela olha para um lado e para o outro e ninguém está vendo, aí só Deus sabe. Então, as parteiras hebreias, elas temiam o Senhor e elas não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. E o rei do Egito chamou as parteiras. Estou lendo capítulo 1, tá? Desculpa, capítulo 1, versículo 19, tá bom? Estou lendo o capítulo 1, versículo 19. Versículo 18 agora. O rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste esta coisa? E salvastes os meninos, deixando-os viver. E as parteiras disseram a Faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Quer dizer, elas dão à luz antes que as parteiras cheguem lá. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Você sabe que desde muito tempo o que o rei do Egito quer fazer é minguar, né, a força da igreja, é minguar o poder da igreja, o poder daqueles que temem a Deus. Porque se eles conseguem controlar a força de quem teme a Deus, então não há temor de Deus na terra. Então a terra fica entregue ao Faraó. Preste atenção nisso aqui, que hoje nós estamos entendendo. Sabe, meu amigo, minha amiga, precisamos de pessoas que temem e respeitem a Deus como as parteiras respeitaram mais a Deus do que a ordem de Faraó. E elas agiram com sabedoria. Elas não agiram batendo carimbo para todo mundo ver. Elas agiram de forma sábia. Tanto que a resposta delas ao rei, ao serem interrogadas, foi uma resposta bastante interessante. E com isso Deus foi com as parteiras, diz aqui, Deus foi com as parteiras por causa dessa atitude delas, ok? Deus foi com elas, com as parteiras, tá? E veja o que diz aqui, versículo 18, então o rei, tal, porque aí versículo 19, e elas responderam que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. O que o diabo não quer é que o povo de Deus seja forte. Só que o povo de Deus só serão fortes a partir do momento que nós ensinarmos as pessoas temerem a Deus.
e não temerem aos homens. Quando você teme a Deus, você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Quando você teme a Deus, você sabe o que fazer. Quando você teme ao homem, você fica variando os seus pensamentos. Sabe? Quando você teme ao homem, você pensa, farei ou não farei? Quando você teme a Deus, você diz, não, peraí, é isso aqui que eu preciso fazer e não se discute mais nisso. E o povo de Israel com isso foi crescendo. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. O rei disse, então fazer o seguinte, a partir de hoje, todos os meninos israelitas devem ser jogados no rio. Quem nasceu e quem vai nascer. E aí foi quando então aconteceu o nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E ela viu que o menino era muito bonito. E então o escondeu durante 3 meses. A mãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses. E como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e pinche e pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe olhando para ver o que ia acontecer. E aí, sabe o que aconteceu? Versículo 5 do capítulo 2. A filha de Faraó foi até o rio e estava tomando banho enquanto suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu o cesto no meio da moita de junco e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa, que era a filha de Faraó, claro, abriu o cesto e viu um bebê chorando. E ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Ela entendeu que era um menino israelita, a princesa. E disse à princesa o seguinte, então a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? E o que a princesa respondeu? Vá, respondeu. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa disse, leva este menino e cria-o para mim, que eu pagarei pelo teu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Aqui eu vou parar, que sexta-feira eu volto, falando mais disso aqui. Quando a coisa é de Deus, meu amigo, ninguém segura. Quando o propósito é de Deus, ninguém para. Você vê que a mãe de Moisés esconde o menino por 3 meses, não podendo mais esconder o menino, o que ela fez? Agora eu vou colocar o menino dentro de um cesto, vou ver o que vai acontecer. Colocou lá dentro do rio, ficou a irmã do menino olhando de longe. A filha de Faraó gostou da criança, viu e falou, o menino israelita, tá, mas eu vou cuidar dele para mim. A menina disse, quer que eu chame alguém para cuidar dele para a senhora? Falou, chama. Chamou a própria mãe do menino e a princesa disse, cuida dele, cria ele para mim, que eu vou pagar você. Olha, quando Deus opera, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Sabe que Deus faz com que os inimigos lhe dirigem a súplica. Talvez você esteja sofrendo hoje, talvez você esteja triste, amargurada, talvez você esteja não muito bem por causa de algumas situações, mas deixa eu te falar, é tempo de levantar a cabeça. É tempo de levantar a cabeça. O seu milagre está chegando em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu milagre está chegando, a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, como é lindo poder ver esse caso aqui que nós estamos estudando sobre a mãe de Moisés. Que atitude, meu Pai. Mas eu acredito, Pai, que muitos israelitas estavam orando, pedindo um libertador. Os filhos de Israel estavam orando ao Senhor, dizendo, Deus, mande alguém para nos tirar daqui, nós estamos sofrendo, não aguentamos mais. E eu acredito que foi aí que o Senhor então manda
libertador, nasceu o Moisés. E quando Moisés nasce, ninguém pôde, nem Faraó, nem o inferno, pôde destruir aquela criança. Muito pelo contrário, a mãe da criança passou a ser paga, passou a receber um salário para cuidar do próprio filho. Meu Deus, eu te peço, em relação a estas pessoas, meu Pai, estende as tuas mãos para abençoar a todas e a todas. Em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres, recebam agora a bênção que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu declaro, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Seja abençoado, meu amigo, onde quer que você estiver. Seja abençoada, minha amiga, onde quer que você estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhas. Eu volto sexta-feira falando ainda um pouquinho sobre esse fato aqui, porque tem muita coisa para nós aprendermos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu volto no nosso próximo encontro, sexta-feira, em o nome de Jesus de Nazaré. Um forte abraço a todos e até lá, em nome de Jesus.